aqui são as frequências de solicitações por região, né? Nós temos o Nordeste como campeão de solicitações, enquanto o Norte ele é muito pequeno, né? Inclusive ontem, quando a gente estava fazendo uma última checagem nesses dados, o Rodrigo falou, olha, o Norte, eu morei lá no Norte, tem pouquíssimas lojas de Magalu, talvez seja por isso. E o Nordeste, ele disparado lá em cima como com maior região, com mais solicitações de queixas junto ao PROCON, né? A faixa etária, ela começa, os mais jovens, né, até 20 anos, eles não reclamam. Os mais jovens e os mais velhos, eles tendem a não reclamar tanto. Os adultos ali de meia idade, eles são os recordistas em reclamações, né? Do 21 você começa a crescer e essa tendência de crescimento ela vai até os 40, a partir daí as pessoas começam a reclamar menos e ao PROCON menos, né? Pode passar, professor. Os assuntos mais comuns de solicitação são telefonia, né? Convencional, celular, interfone, etc., seguido por microcomputadores e produtos de informática, televisão, videocassete, geladeira e freezer, móveis para quarto. Todos esses são produtos que são vendidos pela Magazine Luiza, né? E o tipo de problema mais comum, a descrição do problema são os produtos com vício, seguido por garantia e entrega. Atraso na entrega ou não entrega do produto, né? Ele vai seguir por cobrança indevida. Os produtos são mais de 15 descrições de assuntos e descrição de problema. Nós decidimos mostrar os 5 principais aqui. E essa base de dados é gigantesca, né? Ela tem mais de 1.700.000 observações. Então, isso aqui é um resumo aproximado do que, mais ou menos, é o que está cobrando, quais são os principais problemas. E aí nós vamos para o caso da Magalu especificamente, né? O que é que se foi feito? Pode passar, professor. Existiam duas variáveis importantes de data, né? O dia que a solicitação foi aberta e o dia que a solicitação foi fechada, a queixa, né? Ela foi concluída. E aí, para cada data dessa, você tem uma informação se a demanda ela foi atendida ou não atendida. Se o PROCON achou a solicitação do consumidor justa ou injusta. A partir daí, a gente calcula um tempo de resolução, né, que é a diferença entre a data de resolução e a data de início da queixa, e calcula uma média dessa informação por região, por produto e por data especificamente. Né? Nesse caso aqui, a gente faz por data. Então, o que é que se repara? Quando nós comparamos essas informações com as despesas, despesa com venda, despesa total, elas têm um caminho comum, né? Elas seguem juntas, caminham juntas. À medida que a despesa com as vendas e a despesa total vai diminuindo, o tempo de resolução, médio de resolução também vai diminuindo. Isso não quer dizer que existe uma causa e efeito aqui, mas há uma correlação entre essas duas variáveis. E essa variável de tempo médio de resolução, ela é criada, ela é surgida num banco de dados completamente desvinculado, não é diretamente, é indiretamente vinculada ao próprio desempenho da Magalu em si. Então, qual é a principal mensagem que está sendo passada aqui? Existe alguma coisa do âmbito administrativo, jurídico, seja qual for a explicação dentro da Magalu, que está refletindo muito positivamente na sua relação com os consumidores, né? Ou você tem menos problema, nesse caso a gente talvez não necessariamente você tenha menos queixas, mas certamente você está resolvendo essas queixas num tempo muito mais hábil. Isso aqui a gente encerra em 2019, essa análise ali por volta do terceiro trimestre de 2019, porque a base de dados do Procon ainda não foi atualizada, né? 2020 é um ano muito complicado por causa da pandemia, os esforços foram deslocados para outras regiões, então nós não conseguimos ainda, por limitações dos dados, extrapolar essa análise para o ano atual, 2020. Né? Passa, por favor, professor. Quando fazemos análise com as receitas, né, o comportamento é exatamente o inverso. Existe uma correlação negativa. À medida que a receita aumenta, o tempo médio de resolução de uma queixa ele diminui. E aí, quando nós vamos ver o estudo de correlação exatamente, quando traçamos esses dois dados, pode passar, professor? Nós temos essa distribuição aqui, que é mais ou menos o tipo de relação. Existe uma correlação,
entre o tempo médio de resolução e das vendas negativa, existe uma evidência visual, né, do gráfico, a argumentação do gráfico aqui é o teste de correlação propriamente dito, está dizendo, ó, eles crescem juntos, certo? À medida, se o tempo de resolução cai, as despesas caem. Se o tempo de resolução aumenta, as despesas aumentam. Ressaltando mais uma vez que não é uma causa e efeito, é apenas uma correlação. Similarmente, pode passar, nós temos uma relação negativa com as receitas, né? Se o tempo de resolução diminui, a receita vai aumentar e vice-versa. Tanto para a receita bruta, que é livre dos encargos, quanto a receita líquida, que já é com os encargos e outras deduções. E aí o interessante é saber onde é que geograficamente, espacialmente, as coisas estão concentradas, né? Pode passar. E aqui nós temos dois mapas, certo? Esse à esquerda é de quantidade, de volume. Quanto mais claro, maior a quantidade. E do lado direito nós temos do tempo médio de resolução, certo? Nós temos uma concentração aqui. Os estados recordistas, né, são a Bahia e São Paulo, com quantidades. E o tempo médio de resolução o que mais demora, né, é o Distrito Federal. Então, esse tempo médio de resolução é em dias, tá, gente? São, em média, por exemplo, em média lá, para se resolver uma queixa no Distrito Federal, demora uns 500 dias. Se você for lá para Amazonas, por exemplo, é menos de 100 dias. São Paulo ali fica entre 100 e 200 dias, né? Junto com o Nordeste, ele tende a resolver, apesar de ter um grande volume de solicitações, ele tende a resolver as solicitações mais rapidamente do que o Sudeste. O Norte, ele possui pouquíssimas, né, como tinha mostrado lá nos primeiros gráficos de barra, por ter pouquíssimas solicitações, fica esse mapa escuro, sendo que por essa limitação, ainda tem que ter um pouco mais de cautela para tomar um pouco conclusões acerca do Norte, mas em relação ao Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, nós temos um perfil muito bem delimitado. Ou seja, o Sudeste, ele possui um grande volume de solicitações, principalmente São Paulo, e possui um tempo médio de resolução ali entre 100 e 200 dias. Enquanto o Nordeste também possui um altíssimo número de solicitações e possui também um tempo de resolução entre 200 e 300 dias, né? Flávio, uma Oi. dúvida aqui, olhando para esse mapa aí, São Paulo amarelão, será que a gente, São Paulo, reclama mais e o tempo médio de resolução é maior porque a gente também compra muito mais? Perfeito. Esse é um insight que quer se provocar. Aqui é só a provocação, né? Qual a ideia? Qual é a explicação mais provável e razoável para isso acontecer? São Paulo é o E maior o mercado baiano consumidor. reclama também, né? O baiano é reclamão, né? E qual é o tempo? E São Paulo é o maior mercado consumidor, a maior população, a maior zona urbana do Brasil, né? Então, possivelmente, essa informação de São Paulo é em virtude disso. Mas você vê que mesmo com uma maior quantidade que era provável, o tempo de resolução de São Paulo não é muito discrepante também. Na verdade, se você for supor ali que 300 é a média da média, é abaixo disso. Então, São Paulo consegue resolver as coisas, as queixas, relativamente rápido, né? Com menos de um ano, que infelizmente no Brasil é uma informação, é bom, né? Um período razoável de resolução. Então, possivelmente a explicação é essa, e é exatamente esse tipo de provocação que pretende-se aqui, né? Ora, nós temos isso, são informações diversas, são bases de dados distintas, elas convergem em tendência com os resultados dos balancetes da Magazine Luiza, e quais são agora as explicações, como isso se comporta por outras análises? Será que essa tendência, esse comportamento pós 2016, antes de 2016, também é observável por outros caminhos? E aí a professora Daniela vai trazer um pouco dos insights a partir da análise de sentimento, né? Que é uma das especialidades do laboratório. Oi. Flávio, só uma perguntinha, desculpa interromper. Uma dúvida que eu não consegui pegar, talvez eu esteja falando uma bobagem, mas esses dados aí são absolutos ou relativos?
É, Eles são são números de ocorrências ou número de ocorrências por população? não, são todos absolutos. Não Ah, tão nem tá. normalizados, Talvez não nem... seja isso a concentração de pessoas na região e o número de lojas da Magazine? Perfeito. A informação do número de lojas, ela é um pouco... Não há uma fonte primária confiável. A de população a gente poderia ter feito, né? Inclusive, é uma ótima sugestão. Irei aprofundar essa análise com essa por 100 mil habitantes, que é o mais comum, né? Para ver como é que isso se comporta. Talvez também entendesse para o investidor, né, do Magazine Luiza, essa resolução de problemas no Procon também é um fator relevante na decisão de investir ou não, né? Se ouvir um call, sei lá, de apresentação e ver se tem alguém que pergunta, né, se impacta, né, na imagem, se o investidor está preocupado com isso, né? E também, eu não sei se foi separado, professor Flávio, em relação ao B2C, né, se isso foi compra via internet ou se foi em lojas físicas. Acho que pode ter uma variação em relação ao acesso à internet também, talvez. Aqui é a base de dados do Procon, então, seja a solicitação feita digital ou lá dentro da sede dos Procons, elas são contabilizadas. Não há ainda essa possibilidade de a gente separar se a natureza foi e-commerce ou foi lá numa loja física que você comprou na sua cidade e não foi entregar. Mas certamente, em virtude do aumento, né, do e-commerce recente, eu acho que o Procon vai ter interesse também em saber essa informação, eles vão particionar essa informação. Em relação aos investidores, eu acho que uma das possíveis mensagens que se passa desse tempo médio de resolução em queda é a segurança jurídica, então a habilidade que o Magazine Luiza tem, tanto administrativa quanto o ambiente de negócio do Magazine Luiza, ele está aparentemente, claro que isso não é um indicador suficiente para fazer essa afirmação, mas pode ser um indício de que há um ambiente de negócio muito saudável e eles conseguem ter resultados positivos em em áreas distintas. Então, é um ambiente da empresa, é um ambiente de negócio saudável, né? Que talvez o investidor, quando ele vai for ver, é muito comum a gente ver, né? Inclusive o Warren Buffett e outros investidores dizendo que, ó, eu sempre compro empresa, minha análise é basicamente fundamentalista, eu vou para os fundamentos, quero saber se a empresa tem realmente os fundamentos necessários. E isso é um forte indício, né? De que a empresa tem fundamentos sólidos e confiáveis. Perdão, eu estou lendo o chat aqui, tá? Acho que o Paulo César quer falar. Oi, Flávio, uma dúvida. Esse gráfico da esquerda, onde tem uma grande concentração azul, né? Proporcionalmente, você tem uma correlação de distribuição de lojas da Magazine Luiza ou não? Não. Existe... eu não consegui encontrar essa informação de forma confiável da quantidade de lojas da Magazine Luiza por região, por estado. Tá. Preferi, por excesso de cautela, não forçar. Não, legal, obrigado. O e-commerce da Magazine não é só cartão, há um índice alto de inadimplência. Uma informação interessante, uma das provocações recentes, que inclusive era o Daniel, né, que ele estava, era se aconteceu isso, se o e-commerce está relacionado com inadimplência, mas eu não posso concluir essas informações a partir da base de dados do Procon, porque não há lá a inadimplência, normalmente quem faz a queixa é a loja, né? E o Procon é atendimento ao consumidor. Então, não há essa natureza de informação na base de dados do Procon. O Flávio, posso fazer uma pergunta também? Com certeza. Com relação à base do Procon, assim, das vezes que eu tive que lidar com o Procon, eu acredito que seja uma organização estadual, né? Cada Procon estadual, e eles têm diferentes níveis de tecnologia, diferentes níveis de como eles estão prontos para atender ou não, né? Por exemplo, aquelas listas do not call, de telemarketing, etc. Quando você reuniu, assim, você pegou uma base centralizada ou você conseguiu falar com todos os PROCONs para conseguir esses dados? Algum PROCON falhou contigo nesse sentido? Pode ter alguma falha de informação nesse que possa refletir nesse gráfico?
De fato, a contabilização é feita por cada sede municipal e estadual, né? Consequentemente, até chegar, mas a disponibilização dos dados já são unificadas por ano no site no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu tenho um material aqui, caso vocês queiram, que ele separa, descreve cada uma das variáveis e tem um pouco do código de estruturação dessa base de dados lá no... Foi feita no R, né? A estruturação foi feita no R, a análise foi feita em Python. E caso vocês tenham interesse, eu posso disponibilizar. Lá vocês vão encontrar os links, as bases de dados e os respectivos campos que existem lá. Inclusive, pode ter informação que eu, por falta de maturidade do mercado, não julguei interessante que seja uma mina de ouro, né? Mas essa base de dados ela é divulgada, unificada pelo Ministério da Justiça. Inclusive, eu vi existe um task lá no Kaggle, não sei se você conhece, que é um grande, vamos botar assim, a rede social de Machine Learning, né? Para Python. E lá eu vi um task, olha, dados dos consumidores do Brasil. Eu disse, nossa, muito interessante, né? A gente tá lá e não sabe, eu tô aqui numa página que é toda em inglês e o pessoal do Brasil tá botando essa tarefa para o mundo inteiro, né? E foi a partir daí que veio essa motivação. Obrigado. É isso. Professora, assuma os comandos. Daniela? Estão me ouvindo? Sim, Daniela. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu me chamo Maria Daniela, eu sou professora lá na UFPB e trabalho hoje na área de contabilidade e em termos de pesquisa e alguns trabalhos de extensão, eu estou atuando dentro dessa parte de linguagem de processamento natural. Basicamente, eu atuo fazendo a construção e analisando o sentimento textual, né? Basicamente, eu auxilio na construção de indicadores numéricos, mas que são estruturados por palavras, tá? E daqui a pouco eu conto um pouco de como é que a gente faz isso. Eu acho interessante conversar com vocês um pouco sobre como eu conheci o Clube de Dados, né? Eu fui apresentada ao clube pelo professor André Nardi, né, da Sampo. Eu o conheci no Enampad em 2019. Na ocasião, ele acabou assistindo a apresentação de um dos meus trabalhos derivados da tese nessa área de análise de sentimento. Acabou me falando sobre o clube, né? E em seguida ele me apresentou ao Fábio, e foi assim que a gente acabou ingressando no Clube de Dados, né? Quando a gente teve as primeiras conversas, que eu descobri mais ou menos qual era a proposta do clube, eu verifiquei que tinha uma semelhança muito grande com algumas das nossas discussões de laboratório, e daí eu acabei levando o convite para os demais colaboradores, né, do laboratório, do LabMec. E, no início, né, o nosso grande desafio era acompanhar as reuniões de uma forma remota, né, o que hoje é uma realidade para nós, para todos. E, então, né, no finalzinho de 2019, a gente ainda tentou acompanhar algumas das reuniões do clube, mas acabou que não funcionou. E a primeira reunião que eu consegui participar foi a reunião sobre a proposta de implementação do e-commerce da Magazine Luiza, né? Então, quando eu assisti, né, o outro lado da história, porque quem está fora da empresa às vezes enxerga de uma outra forma, né? Quando foram passando aqueles detalhes de todo o processo de implementação do e-commerce, acabou surgindo, né, a ideia da gente pegar a Magazine Luiza como um case e analisar dentro da nossa estrutura de laboratório, ou seja, com os nossos indicadores que a gente constrói para outras organizações, para outros cenários. E daí surgiu esse case, né? Essa análise do LabMec. É importante trazer aqui
que esses trabalhos eles são colaborativos, né? Então, junto comigo tem o Pierre, que infelizmente não pôde estar aqui presente, que ele trabalha na coleta e análise de alguns dos dados que eu vou apresentar para vocês agora. Bem, análise de sentimento, ela naturalmente nos leva a um problema de dados não estruturados, né? Então, em geral, o que é que eu me deparo? Com um agrupamento de textos que geralmente estão em PDFs, e eu preciso fazer a extração de informações desse tipo de documento, tá? Alguém quer comentar algo? Bom, então, seria, assim, humanamente impossível a gente fazer isso de uma forma manual, né? Então, a análise de sentimento, ela naturalmente envolve problemas que precisam ser resolvidos com a linguagem natural de processamento. E dentro dessas técnicas que a gente tem análise de sentimento textual, que consiste basicamente na extração de informações oriundas de texto, o surgimento de indicadores, tá? Basicamente, eu trabalho na construção de indicadores de incerteza, indicadores de otimismo e de pessimismo, derivados todos de palavras, né? Bom, então, dentre as diversas técnicas que tem para a gente fazer análise de sentimento, existe uma chamada de Bag of Words, que é a que a gente atualmente no laboratório tem trabalhado. Então, essa técnica consiste basicamente em fazer uma leitura automatizada dos textos, porque, como eu comentei anteriormente, a gente se depara com um volume muito grande de informações, né? A gente muitas vezes tem bases de dados de alguns milhares de textos para extrair informações. Então, a gente faz o uso da técnica de Bag of Words, que basicamente consiste em analisar o peso das palavras que são mais importantes em uma determinada discussão. Geralmente, a gente faz isso com dicionários com termos previamente selecionados. Por exemplo, se eu tenho uma discussão de finanças, naturalmente eu preciso saber quais são os principais termos-chave dessa discussão, tá? Então, a técnica de Bag of Words, ela é executada com base em dicionários. E esses dicionários nos permitem calcular o peso de uma palavra para um determinado texto, porque considerem o seguinte: existem muitas palavras que nós colocamos nesse processo nosso de comunicação, que elas são conectivos. Então, por exemplo, que ele não tem uma significância de conteúdo para análise. Então, nós vamos à procura dos termos-chave. E uma das análises que nós costumamos fazer é a análise de nuvem de palavras, que é essa que está, esse gráfico que está exposto aqui na apresentação. Então, basicamente, o que é que está por trás? É um robozinho que fez uma leitura automatizada, a gente fez uma limpeza de acentuação, pontuação, tá? Para facilitar a nossa programação. Além disso, a gente levanta a frequência das palavras e a gente projeta essas nuvens, né? A gente plota esse gráfico, que seria uma análise mais descritiva de quais são os termos que a gente consegue capturar que são mais relevantes em uma determinada discussão. Então, essa nuvem, ela trata de 3.200 tweets que foram coletados do perfil oficial da Magazine Luiza, né? Daniela, Pois não, Melissa? Posso tirar, desculpa te interromper. Não, Posso fique à ter vontade. uma dúvida sobre o processo? Com certeza, fique à vontade. Você falou que você pega palavras inteiras, né? Não pega, Isso. Por exemplo, os advérbios, né? Os adjuntos adnominais lá, os conectivos, né? Mas você primeiro imputa o dicionário e depois você analisa os tweets, ou você pega a base de tweets e depois compara com o dicionário? Na verdade, Qual é a ordem? Eu fiquei meio perdida aqui. Na verdade, Melissa, a gente faz as duas coisas. Por exemplo, essa nuvem de palavras, ela é livre, ela não tem
a obrigatoriedade do dicionário, porque aqui eu quero ver a discussão na sua generalidade. Então, o que é que me interessa nesse tipo de análise? Saber quais são as palavras mais expressivas na discussão. Quando a gente parte para uma análise de sentimento pura, quando eu preciso descobrir se existe um nível de incerteza, se existe um nível de otimismo ou pessimismo, daí eu preciso do dicionário. Então, eu coloco o dicionário e faço uma comparação com a leitura automatizada que o meu robozinho fez. Por que isso? Né? Por que a gente faz isso? Porque já tem uma evidência na literatura que, dependendo da área, determinadas palavras elas são mais importantes do que outras. Por exemplo, se eu estou analisando uma discussão financeira, é natural que expressões como resultado, o lucro, o prejuízo, ela tem uma importância maior, você entende? Comparado a uma análise, por exemplo, se eu estou fazendo uma análise de redes sociais e eu quero capturar um perfil mais comportamental, eu preciso utilizar outras expressões, né? Então, a gente sempre diz que a relevância de uma área ou de uma pesquisa está nos trabalhos em que são publicados. Então, isso que eu estou conversando com vocês é uma literatura que, desde 2000, ela tem sido bastante reportada em periódicos bem importantes, como o Journal of Finance. Então, o Journal of Finance traz evidências empíricas sobre análises de sentimento, bem interessantes, né, para o mercado americano. Então, Melissa, só resumindo, depende do que você quer capturar. Se é o sentimento, de fato, um sentimento específico, utilizamos dicionário. Se eu quero analisar de uma forma mais genérica, eu utilizo outras técnicas como a própria nuvem de palavras. Já existe, eu tenho observado que alguns sites, alguns materiais, eles acabam se reportando à nuvem de palavras para mostrar qual é a discussão essencial daquele espaço, né? Eu acho que na minha opinião, é uma excelente estratégia para informar quais são suas palavras mais específicas, né? Então, essa sua imagem é excelente, porque, por exemplo, pedido é maior do que compra, né? Então, acho que o cara dá lá o clique que comprou e fica acompanhando o pedido, né? Isso. E deve ficar lá olhando, comprei, foi aprovou o pagamento. Parece que é uma corrida, né, de cavalo, né? O cara está olhando. Isso. E também uma outra associação, Melissa, que a gente pode fazer é que as redes sociais, elas certamente estão associadas às reclamações, porque, veja, CPF é algo bem evidente, pedido, produto, então, chamar é uma expressão que a gente, abrindo alguns tweets específicos, eram chamados, chamando a atenção mesmo. Então, assim, a gente tem a percepção de que rede social está muito relacionada a esse perfil do comportamento de reclamação, de insatisfação, né? Então, a nuvem de palavra ela serve também para mostrar, por exemplo, no tempo, quais são as discussões mais relevantes. Fábio, respondendo ao que você me colocou, olha, eu peço desculpa pelos barulhos. Infelizmente, meu vizinho está fazendo uma reforma, eu até pedi que parasse, mas, enfim, eu acho que ele não entendeu bem. Então, eu peço desculpas, mas eu vou tentar ser mais breve para vocês não ouvirem tantos ruídos. Bom, então, aqui, analisando especificamente o tom, que aqui já é com a utilização dos dicionários, a gente tem aqui otimismos e pessimismos, né? Esses pontos mais ascendentes são os indicadores de otimismo da Magazine Luiza. Então, aqui a gente tem a análise da apresentação dos resultados, das conference calls, que a Magazine Luiza faz para os seus investidores, né, e demais interessados, e divulga publicamente acaba divulgando publicamente esses documentos. Então, a gente pegou esses documentos e, com os nossos algoritmos, a gente extraiu esses
esse sentimento, né? Ou como a gente fala, o tom. Então, vejam essas partes mais demarcadas, né? De 2013, 2015, até 2019. Então, se a gente fizer uma associação, por exemplo, ao que estava acontecendo no mercado de varejo e na própria Magazine Luiza, a gente vai observar que eram momentos positivos, né? Então, o tom de otimismo das conference calls, eles acabam caindo nesses períodos. Por exemplo, eu recordo que em 2013, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas matérias, né? Por exemplo, 2013 tinha uma alta no varejo, a Magazine Luiza também estava com altos lucros. Então, é exatamente isso que o tom dos relatórios acaba demonstrando. Então, o que é que eu estou querendo mostrar? Que são estratégias distintas para a gente capturar um mesmo comportamento, né? Então, nesse momento aqui, ele está batendo exatamente com o período. E o que é que eu chamo a atenção, né? Muitas vezes a informação contábil, ela só vai sair depois de 3 meses. Mas, a partir desse tipo de construção de indicador, a gente pode antecipar alguns comportamentos, né? E esse tipo de informação, ele serve para a parte de gestão, o gerenciamento de risco do investidor, das organizações, ou seja, são formas da gente fazer análises, né, com um documento que muitas vezes ele não era utilizado, que são os textos. Deve servir até para compras, né? Porque, por exemplo, no otimismo, vendeu mais, sei lá, perfume, bermuda, né? Deve até mudar a área de compras, né? Exatamente, Melissa. Tem algumas associações que são feitas às questões comportamentais, por exemplo. Quando existe um cenário de maior incerteza, as pessoas elas estão mais atentas às informações negativas. Aqui, na verdade, esse foi o trabalho de minha tese, que eu olhei esse comportamento aqui no Brasil. Então, otimismo, as pessoas elas não estão tão interessadas no que está saindo na mídia. E, certamente, os nichos de compras, eles devem ser distintos de acordo com o nível de incerteza, né? Com certeza deve ter certos padrões, tá? A gente nunca analisou, a gente nunca teve bancos de dados específicos para isso, mas certamente deve ter algum comportamento. Então, pode passar, por favor, Cássio. Então, a gente fez alguns recortes de matérias, né? Por exemplo, de quando o varejo estava em alta ou quando o varejo estava em queda, e fazendo uma associação específica às notícias da Magazine Luiza, né? Pode passar, Cássio, por favor. Há algumas associações à Magazine Luiza, né, do ano de 2013, que estava em alta, fechando com lucros, né? E, aliado a isso, com a informação que a gente assistiu aqui no Clube de Dados sobre a proposta do e-commerce, a gente fez algumas associações a gente fez algumas associações, né, como essa matéria sobre a revolução digital, que é exatamente a proposta do e-commerce, a gente relacionou a índices de incerteza, que é um dos nossos produtos de laboratório, a criação desses índices, que está no slide seguinte, Cássio. Então, o que é que a gente observa, né? Essa linha azul é o tom dessas apresentações de resultado, né? Enquanto essas linhas na cor preta e vermelha é o VIX, ou seja, é um índice de incerteza do mercado. O VIX americano, ele é uma proxy para a incerteza mundial, tá? Enquanto esse VIX BR seria o nível de incerteza do Brasil. Então, se a gente acompanhar, né, os picos dessa distribuição, em termos de VIX, eles têm um comportamento semelhante, né? E associando ao tom das conference calls, o que é que a gente observa? Que tem um comportamento distinto, ou seja, quando a gente tem
uma redução do nível de incerteza, ou seja, quando cai esse índice VIX, quando reduz o medo, o que é que acontece com a Magazine Luiza? Ela tem um comportamento de otimismo, né? Aumenta, a gente tem um comportamento de aumento desse tom, que é totalmente capturado por palavras. Então, vejam que coisa interessante, né? Pelo menos eu acho. E eu acredito que todo o pessoal do LabMec também. A gente tem uma comparação numérica do VIX, que é derivado em dados puramente do mercado, né? Associados a preço, a rentabilidade, tá? De alguns ativos, e a gente faz essa comparação com o que, né, os gestores da Magazine Luiza estão falando sobre a sua organização e sobre a sua percepção. E a gente vê que existem comportamentos semelhantes, né? Quando a gente faz essa análise para 2020, especificamente, no slide seguinte, a gente também, Cássio, a gente também observa um comportamento semelhante, né? Ou seja, quando a gente tem queda, geralmente na volatilidade, ou seja, quando a gente tem uma redução da incerteza, existe aí um aumento do otimismo, né? Como o ano de 2020 ele é muito delicado em função da pandemia, a gente precisa ter cuidados em algumas análises. Por exemplo, por que a gente tem aumentos de otimismo, né? Porque apesar da gente ter uma crise, mas em determinados setores, na verdade, a gente tem um cenário muito otimista, né? Então, acredito que aquelas empresas que estavam muito bem preparadas em termos de e-commerce, elas saíram à frente, né? Nesse período de pandemia. E a gente pode observar isso até na diversificação dos produtos, que hoje entidades como a Magazine Luiza oferece, né? Ela vai oferecer do eletrodoméstico até produtos como um leite condensado ou outros itens, né? Algo que é bem interessante e que é extremamente importante em tempos de pandemia como essa. Bom, não sei se eu esqueci de comentar algo, mas os colegas, se quiserem complementar, fiquem à vontade, né? Esse era um pouco dos pontos que eu queria trazer para vocês conhecerem em termos do que a gente gera de análise de sentimento. Lembrando que aqui eu toquei em dados sobre análise de sentimento de otimismo e pessimismo, mas a gente consegue gerar outros índices, tá? Outros indicadores. Você vê que engraçado, né? Enquanto a receita, na apresentação do Flávio, a receita ela é inversa à reclamação, você vê que aqui, né, o sentimento de otimismo é proporcional à receita, né? Ao faturamento, né? Olha que coisa, que como o mapa, como a análise de sentimento traz uma outra visão do que é, né? Você pode, por exemplo, com essas duas, confrontando as duas apresentações, né? As duas bases de dados, pode mudar o seu fast fashion, né? Aqueles programas que você só repõe o estoque conforme a venda, né? Exatamente. Se o molde está errado, você contaminou a venda, mas você pode ter ali pode melhorar a sua base, né? Exatamente. Que legal. E, na verdade, Melissa, por que existe isso? Porque na sua essência, essas apresentações de resultados são exatamente para isso, para justificar, mostrar como chegou aqueles valores, ou se não chegou ao que era esperado, quais são as suas projeções, né? Então, por exemplo, eu analisei recentemente o setor aéreo, né? O que é que eles estão dizendo? Então, apesar do setor aéreo, acho que ser um dos mais afetados, né? O que é que acontece? Ele não pode dar um tom totalmente de pessimismo, né?
ele tem investidores, ele precisa pensar em projeções, por pior que seja o cenário. Então, o que é que acontece com as grandes operadoras no Brasil? Eles, até um determinado momento, eles seguram um nível de pessimismo, mas a partir dali ele não cai. Ele não chega ao pessimismo total. E aí, como é que eu faço essa leitura? É porque ele precisa mostrar alguma perspectiva de recuperação, ou o que é que ele está fazendo. E ainda tem uma outra observação em relação a isso. Se a gente pega todas as palavras, Melissa, o que é que iria acontecer? Esse nosso sentimento, ele ia ficar extremamente pobre, ia ficar poluído de informações desnecessárias. E aí ele acaba não reportando uma boa informação. Por isso que a gente precisa pegar as palavras-chave e saber qual é o peso delas naquele momento. Certamente, crise é uma palavra que ela é apresentada em quase todos os setores e ela tem um peso diferenciado, mas, em média, é um peso muito alto nesse momento de pandemia. Não, e eu fico imaginando que a análise também ela é contaminada pelo seguinte, né? As grandes varejistas, eu trabalhei nas lojas Riachuelo por 7 anos, eles detêm a cadeia toda, né? A indústria, o varejo, a financeira, a transportadora. Muitas vezes também, estou falando antes de LGPD, mas muitas vezes também a minha finalidade não é vender roupa, né? É vender crédito, né? Estou vendendo cartão Magazine Luiza, estou vendendo cartão Riachuelo. Então, assim, só que a companhia de capital aberto, ela é a Magazine Luiza, né? Mas aí ela impacta no balanço da transportadora, da financeira, né? Então, essa análise também dos sentimentos, ela impacta no negócio, como o McDonald's, né? Você acha que vende hambúrguer? Não, é propriedade, né? É como Madeiro. Madeiro é uma aula de logística, né? Você vai no aeroporto, o cara está falando lá que a alface é orgânica, né? Então, essa análise de sentimentos, ela deve reverberar para outros estudos também, outras explicações, né? Com certeza, Melissa. E até o oposto, por exemplo, dependendo dessa cadeia, de quem é que gerou o problema, o reflexo vai vir em cima da empresa de capital aberto. O exemplo mais clássico que eu tenho sobre isso, porque eu analisei, é o exemplo da Vale. Então, teve problemas com as mineradoras e aquele problema atinge direto ela, porque está sob sua gestão. Né? Então, não importa o percentual, mas vai afetar diretamente. Então, essas análises são em conjunto. Infelizmente, a gente só pode analisar as informações públicas, né? Mas, se a gente tivesse acesso a outros dados textuais, com certeza a gente pode ver esse acompanhamento. Né? E, assim, tem uma outra observação, né, em relação a isso. Os dados dos numéricos, eles são auditados, mas os dados textuais não. O máximo que um auditor vai fazer, né, é a leitura, mas ele não faz uma análise mais específica, né, em cima de texto, pelo menos não aqui no Brasil, não existe essa prática, não existe essa cultura. Nossa, perfeita observação. Paulo César quer fazer um comentário, Daniela. Oi, Daniela. Uma dúvida. Para a execução desse serviço, você tem 2 grandes cenários, né? A leitura de dados e o processamento de dados. Vocês usam soluções open source para ler e processar, ou vocês têm algum tipo de solução própria? Na verdade, essas soluções, elas inicialmente derivaram da minha tese, tá? A gente tem os algoritmos, né, né, aqui hoje eu digo que pertencem ao laboratório, né? Então a gente tem as nossas soluções e a gente vai moldando de acordo com os nossos problemas, tá? Então, esses robozinhos, eles são nossos, são de nossa autoria.
né? Legal, A gente... tanto para ler como para processar o processo. Exatamente. E assim, ainda tem um outro detalhe. Como nós somos um laboratório e a nossa proposta é de colaboração, a gente sempre trabalha com linguagem aberta. Então, nada pago. O que está por trás do que a gente está mostrando para vocês, inclusive até da própria apresentação, é uma programação de códigos abertos. Então, a gente não paga nada, a gente está usando aqui. Eu uso especificamente o R para essas análises de sentimento, mas, por exemplo, o Flávio, ele não falou não, mas ele também é um dos seguidores de análise de sentimento, o Pierre, e a gente usa geralmente Python e R nas nossas soluções, códigos Legal. abertos. E o laboratório, vocês costumam prestar esse tipo de serviço para o mercado privado? Veja só, a gente começou em termos de laboratório em 2018, então a gente só fez trabalhos até então acadêmicos, né? As nossas tentativas de fazer algo mais específico foi para os dados COVID, mas especificamente nisso ainda não. A gente ainda não fez para mercado. Okay. Mas comercialmente você pode fazer isso? Sim, podemos sim. Legal. Obrigado. Posso começar? Rodrigo? Pronto. Então, eu vou abordar sobre o mercado financeiro, as ações da Magalu. Eu me chamo Rodrigo Giovê, eu sou graduando. Eu tenho uma certificação bancária e me ajuda um pouco nisso aqui. Pode passar, professor, o slide, por favor. Pronto. Aqui, a gente tem no eixo esquerdo os benchmarks, o CDI, o Ibovespa, o SP, o IMAB, que são a negociação um indicador, o índice dos títulos negociado à inflação, e o IRFM, que são relacionados aos prefixados, né? E a Magalu em vermelho. Eu tive que fazer, e no eixo direito. Eu tive que fazer isso porque nos últimos 3 anos a Magalu ela valorizou 47.000%. E aí estou totalmente o gráfico desde o seu IPO. Aí eu acredito que você pode mudar o slide, que eu vou apresentar uma coisa para vocês relacionada ao desempenho anterior a 2017. Que eu estou acompanhando pelo meu computador. Tá? Você pode perceber que desde o seu IPO, que é essa criação ponto inicial em 1, né, que eu fiz esse cálculo com base na situação dessa ação. Peguei o preço inicial dela, fiz as variações diárias e fiz o produto acumulado dessas variações. Nesse sentido, você pode ver que as variações até 2016, elas seguem uma tendência decrescente. E após 2016, que conversa com todos os outros dados, em relação ao PROCON, essa informatização, o preço da ação ela passou a aumentar, a se recuperar. Né? E aí, se eu quiser voltar para o gráfico anterior, fica melhor de mostrar de novo. Ele tende a esse crescimento mais forte, né? Você pode passar, por favor, de novo. Pronto. Aí é o drawdown da ação, né? A gente pode observar que essa ação da Magalu, desde o seu início, os prejuízos dela em relação ao valor inicial. E após 2016, ela passa a se acender. O drawdown é uma medida que a gente consegue ver a variação dessa ação em relação ao pico. Então, a gente quer encontrar o que nisso? De um pico, de um valor máximo, até um próximo crescimento, porque como tem oscilações, ela provavelmente terá novos vales. Então, é esse romper essa fronteira de um novo pico para um outro pico. Em relação à resolução do PROCON, a gente pode conversar. Se eu pode mostrar aquele gráfico, professor, do PL junto, por favor. Eu só vou ter que interromper aqui a apresentação, tá? Só um instante. O senhor acha que cabe apresentar o sentimento junto ou a gente espera?
Bastante, tá, Rodrigo? Certo. O que eu acho interessante aqui a gente observar que como as ações elas incorporam as decisões dos investidores e os balanços econômicos, tudo isso está embutido no preço da própria ação, a gente consegue ver toda essa relação visualmente histórica com base nesses dados sinérgicos, né? Pronto. Aqui é a evolução do patrimônio líquido, se você for ver, a linha em verde, e o preço da ação da Magalu. Conforme há um novo balanço positivo, os investidores se sentem à vontade para fazer seus aportes, né? Isso também, querendo ou não, valorização. E esse ciclo ele é reforçado continuamente. Basicamente era isso que eu queria mostrar aqui. Rodrigo. Oi? Já pode abrir a outra informação? Pode. Em relação a Daniela, os sentimentos, a gente consegue ver uma coisa muito legal em relação ao tom da Magalu e o preço das ações. Esses gráficos foram gerados de última hora, por isso que não conseguiram entrar. Rodrigo, posso fazer uma perguntinha? Só... Claro, Você à chegou a vontade. fazer alguma comparação nesse estudo com o Brand Lift também ou não? Não, Não. E a não. percepção dessa variação das ações em relação aos índices de mercado? Pronto, PC, fiz. PP. É aquele primeiro gráfico. Mas aquele lá não é o... Eu vi só o CDI, Vibovespa, essas coisas. E o que o senhor perguntou É que eu não sei se é desculpa? porque eu não estou conseguindo. Problema de RG é baixo, não estou enxergando todos os gráficos direito, por isso, tá? Desculpa então, mas eu não tinha reparado isso, não. Tem o Ibovespa, tem o SP, tem índices relacionados a títulos prefixados, indexado à inflação. Não, eu E nesse imagino que eu gráfico estou pensando aqui, em alguns índices de mercado mesmo, índices de variação de mercado do comércio. Você chegou a fazer algum comparativo com isso? sim, não, porque foi muito em cima isso aqui para mim. Como eu trabalho, ficou bem apertado. Mas é possível fazer, é muito possível fazer. Eu até pensei nisso, porque eu consigo fazer um web scraping direto do Banco Central, então eu consigo pegar indicadores econômicos. Cara, é bem interessante. Porque E aqui em relação... Oi. surgiu essa dúvida, só para você ter uma ideia. Aqui, eu sou do ramo mais da engenharia, e nós tivemos uma variação do INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, bem diferente dos índices vamos dizer, dos empreendimentos de incorporação de real estate, né? E isso tem ocasionado assim, uma onda não muito interessante para alguns investidores e interessante para outros, dependendo de onde da cadeia da construção civil você está investindo. Quando a gente compara as ações só com o mercado futuro, ou o mercado de ações, eu não sei se a gente não está dando uma tendência no mesmo ambiente. Eu acho que talvez o ideal é ver onde que seria o produto, né, da operação. Mas é uma sugestão. Parabéns, tá muito bom. Só uma sugestão. Obrigado. Não, ótimo, bacana demais. Dá para fazer isso sim. Próxima vez eu apresentarei isso para você. E aqui nesse gráfico, relacionando o preço da ação com o sentimento tom, né? Pode ver que os dois andam simultaneamente. Quando um desce, o outro desce, um sobe, o outro sobe, é uma correlação boa, né? Nesse último período é por conta da pandemia, então isso houve essa distorção, né? E pode ir para o último, professor, você bem breve aqui, não tem muito segredo não no meu. Pronto. Aqui eu gosto de analisar as janelas dos ativos trimestralmente, porque pega junto com os balanços econômicos, né? Eu acho a primeira janela de curto prazo mais estável, porque diariamente há umas oscilações contínuas, né? Mais, menos, e mensalmente ainda assim continua instável as coisas. Trimestralmente a coisa tem outro tom. Então, o que eu fiz? Eu peguei os retornos
e separei ele pelas janelas trimestrais. Eu usei a janela de 66 dias, porque são 66 dias úteis, 22 dias no mês, né? Multipliquei isso por 3 para dar 3 meses. E encontrei essas porcentagens de retornos. Eu acho interessante porque a Magalu, por mais que tenha toda essa valorização, no início dela, ela não apresentava nenhuma atratividade, quase. Então, assim, quase ninguém apostava nela, até porque desde o IPO ela só apresentava quedas, né? E isso faz com que tenha apenas 65%, se eu não me engano, positivo. Deixa eu tentar enxergar aqui, está pelo celular, minha webcam. Pronto, 65%. Isso é muito curioso, porque quem conseguiu ter esse olhar atento para esse tubarão que se tornou, né, quando ela se digitalizou, ganhou muito dinheiro, né? Basicamente é isso. Se você tivesse atrelado isso aos sentimentos, muito provavelmente você teria identificado, e ao Procon você teria identificado isso e ter entrado nessa onda no meio. Tá? Bom, Rodrigo e demais, Fábio, só agradecer pela oportunidade, tá certo, dada não só ao laboratório em si, mas também aos nossos alunos, que, enfim, esse é um dos nossos objetivos, é submeter esse choque aí aos meninos também, ao pessoal que está fazendo parte do grupo. Também não poderia deixar de agradecer ao Daniel, tá? Ele não falou nada, mas se a gente está tendo a apresentação aqui é porque foi ele que fez. Inclusive, na próxima apresentação, só quem vai falar é o Daniel, tá certo? E, mais uma vez, agradecer a oportunidade e a gente está à disposição para ajudar no que for possível. Muito bem, então ficamos agora abertos a dúvidas, perguntas, comentários. Eu ia fazer uma pergunta, se naquela análise de sentimentos, acho que ela estava bem vinculada, não sei se deu para ter essa percepção, é mais uma curiosidade, né? Se ela estava bem vinculada só à discussão em cima de ações da Bolsa e essas coisas, porque tem os investidores discutem isso na internet, e aí por isso tem a ver, está tão amarrado com o pico de faturamento, e se deu para separar o que é em relação a esse otimismo, em relação à Bolsa ou ao investimento, ao quanto o pessoal está lucrando com isso, e o quanto isso está referente ao atendimento, ao serviço e tal, se é possível fazer essa separação e se vocês conseguiram fazer esse tipo de coisa. Felipe, eu vou dar a minha opinião, tá certo? Na realidade, essa é uma preocupação nossa, é sempre de estar mostrando uma relação causal, né? Ali, a princípio, pode ser que o que está explicando aquele comportamento pode ser não necessariamente atrelado àquelas variáveis, né? Mas é um terceiro elemento que não foi colocado ali em análise, né? A princípio, o que a gente tem ali é basicamente uma correlação, uma associação entre os preços das ações e o crescimento a melhora no sentimento, né? Pelo menos essa é a minha percepção, né? Um segundo momento é que a gente pode tentar explicar, por exemplo, o desempenho dos preços das ações. Aí, o que é que explica esse desempenho do preço das ações, por exemplo? Pode ser o otimismo, pode ser o desempenho do mercado, pode ser, enfim, uma série de outros fatores que não foram levados em consideração ali. Tá? Eu acho que Daniela, de repente, pode ter algo a acrescentar também em relação a isso. Bom, Felipe, eu peço desculpa, não peguei o início da sua pergunta, mas eu acredito que eu já sei qual é mais ou menos o caminho do que você questionou. Veja só, a gente aqui trouxe uma análise mais descritiva, só batendo sério, ou seja, a tendência de uma série em relação à outra. Para a gente responder esse tipo de pergunta sua, a gente precisa ir para modelos mais específicos, né? Modelos relacionados à parte de previsão, algumas vezes. E eu vou falar por conta de alguns modelos que eu já rodei nesse sentido, tá? Então, a gente observa que a informação textual, ela pode explicar uma parte na variação do retorno das ações, tá? Aí, às vezes, assim, as pessoas questionam, mas é um percentual muito pequeno. Mas a gente tem que lembrar que qualquer percentual desse, dependendo do montante que a gente está trabalhando, isso é revertido com valor muito alto para os investidores. Então, o que é que a gente tem observado no mercado? Existem já alguns modelos
que eles incorporam o sentimento das redes sociais, tá? Ou seja, existe um olhar já atento para, na montagem da carteira, levar em consideração algumas informações que são oriundas de redes sociais. Isso já está documentado na literatura, e se a gente abrir algumas empresas ou se sentar para conversar com o pessoal, você acaba observando que isso já é levado em consideração, porque tem evidência. Existem, em outras palavras, a gente consegue melhorar a previsão. Quando eu trabalhei na tese, eu trabalhei de uma forma mais genérica, e eu consegui fazer algumas melhorias na previsão. Agora, lógico, eu estava usando modelos de machine learning, né? Então, eu estava usando princípios de inteligência artificial para fazer algumas escolhas otimizadas. Mas, por experiência, olhando dados do Brasil e com base nas evidências empíricas que existem hoje sobre análise de sentimento, eu posso lhe dizer que existem melhorias, sim, existem impactos. Agora, tudo depende do que você quer. Se você quer uma relação de causalidade, tá? Que eu diria que essa é uma das mais difíceis da gente pegar. Acho que eu já tive algumas conversas com o Cássio. Cássio é especialista em modelagens, então a gente já teve algumas conversas sobre isso. Mas existem também muitas pessoas tentando trabalhar na parte de previsão, que eu acho que é o que todo mundo deseja. Nós precisamos nos antecipar ao risco, né? Nós precisamos gerenciá-lo. E quanto mais informações não tradicionais, melhor, né? A gente pode ter aí alguns insights que, de repente, números essencialmente não iriam nos mostrar. Se você me permite, só complementar mais uma informação de experiência própria, tá? Que vem casar com o ponto levantado lá pelo Kenzo e pelo Felipe. A gente, há pouco tempo, nós vimos trabalhando em predição do preço do petróleo, tá? E, em certa medida, a gente trabalhou com variáveis tradicionais, taxas de câmbio, cotação de ouro, enfim. Mas as nossas predições nunca ficavam próximas do verdadeiro valor que era obtido, né? E como é que a gente fez uma melhoria nesses dados? A gente mudou de método. A gente passou a utilizar um método chamado Midas. O que é que faz esse Midas, né? Não sei se todos conhecem, mas ele associa tanto dados de alta frequência como dados de baixa frequência. Então, o que é que a gente fez? A gente pegou os dados macroeconômicos, que geralmente são dados de baixa frequência, PIB, atividade econômica, entre outras variáveis, inflação, entre outras, e mixou com esses dados de alta frequência. E, além disso, nós criamos um índice de sentimento derivado dos documentos da OPEP. Então, é fantástico, né? Porque a gente tem os dois momentos. A gente tem o momento inicial com os métodos tradicionais e a gente tem o segundo momento utilizando o Midas e acrescentando o sentimento na predição do preço do petróleo. Então, a diferença que isso gerou em termos de predição é algo fantástico. É só uma experiência que eu acho que vem a casar esse teu ponto, Felipe, com o que o Kenzo também levou lá na análise anterior. Até, Cássio, se você permitir, assim, por que eu provoquei um pouco dessa pergunta? No caso da Magalu, é muito venda de serviço, né? Então, é difícil uma instituição com foco de venda de serviço tá, por exemplo, nas blue chips, né? As blue chips, você pode ver, eles sempre têm uma mercadoria, entre aspas, que faz parte do ativo dele, né? Então, você dá uma garantia de sustentação, uma garantia real mais forte para o investidor. Quando a gente está nesse mercado aí, o que eu tenho percebido, esse mercado de serviço, que eu acho que o Brasil vai passar a ter um perfil muito forte nesse aspecto, né? Que o resto está indo muito para o lado das commodities. Então, é o mercado global que vai medir isso daí, que é como você falou do petróleo. Você tem que trabalhar com a OPEP, você tem que trabalhar com a OMC, você tem que trabalhar com outros modelos que vão poder dar uma calibração mais aderente com a previsão futura, né? Agora, no caso de serviço, aí acho que é muito o que a professora Daniela falou. É rede social que vai estar medindo, é o dia a dia, né? E o risco é muito alto, né? Porque, sei lá, deu uma dor de barriga num determinado setor, putz, o negócio vai para baixo, né? Virou uma preciosidade no outro dia, o negócio dispara, né?
Então, é um mercado de IPO, um mercado de bolsa muito volátil, extremamente, vamos dizer assim, variável, né? Então, Sensível, né? é sensível. Esse tipo de indicador, eu sinceramente, eu fiquei curioso aí quando o Rodrigo mostrou, porque é o tipo de indicador que ainda é meio obscuro, da gente falar assim, não, o indicador é pelo índice, os índices gerais, vamos dizer assim, em relação ao mercado, ou isso daí ele está sensível ao sentimento dos compradores, né? E aí eu acho que impacta muito, no caso da Magazine Luiza, Americanas e Amazon, eu como consumidor, eu acho que impacta muito na qualidade da entrega, no frete, não é nem no produto. O produto vira uma peça de meio, né? Agora, o frete é o que a gente é mais... Eu acho que... Eu não sei se vocês chegaram a fazer a pesquisa dessa, mas eu acho que é onde você vai ter uma sensibilidade maior da aceitação daquele marketplace, né? É o cara que é ponta firme, entrega no prazo, realmente traz um UX, né? Um user experience mais interessante, né? E aí você fala, bom, esse daqui eu vou continuar cobrando, eu vou ter a fidelização para ele. Eu acredito mais nisso, eu acredito mais no estudo do serviço do frete, que eu acho que é o ponto nevrálgico aí de todo o modelo de marketplace, né? Mas, assim, parabéns, achei fantástico que vocês apresentaram, eu gostei muito, obrigado aí pelas apresentações aí, viu, Fábio? Você sempre trazendo um pessoal muito interessante. Obrigado. E no Magazine Luiza, lembrando que o marketplace do Magazine Luiza, o frete foi pago pelo Magazine Luiza, tá? Você se inscreve, você colocou sua loja dentro do marketplace, mas o Magazine Luiza pagou o frete. Então, ainda para aumentar a base de pessoas que quisessem vender através do Magazine Luiza. Então, olha, imagina o banco de dados deles como cresceu na Covid, né? Imagina, em 4 dias eles puseram o marketplace para funcionar, 2 milhões de cadastros, você vende tudo lá e ainda eles pagam o frete para você. Assume o risco, né? Perfeito, Melissa. Eu fico imaginando a análise de vocês, por exemplo, numa empresa de agro. Fico imaginando esses gráficos de vocês, essas coletas de dados para um agronegócio, assim, para uma Bung, para uma... Imagina quantas variáveis e quantas análises não poderiam ser captadas aí, né? Nossa, muito legal isso que vocês fazem. E, Melissa, só para aguçar aí a curiosidade, na verdade a gente falamos de 2 indicadores, de otimismo e pessimismo, mas imagine que a gente pode ter aí um leque de indicadores. Na verdade, o problema, né, ele é determinado pelo setor ou pela organização, e aí a gente parte para analisar de acordo com o que é solicitado, né? Ele é moldado. Pense que é uma estrutura moldada para a necessidade. Sim, perfeito. Mas ainda assim é fantástico, né? Como a gente pode avançar nisso, né? Como é algo precioso isso, né? Você vê o otimismo ligado ao preço da ação, que está ligado ao valor, ao propósito da marca, ao frete, né? A toda a cadeia, né? E Melissa, quer dizer, Melissa e demais, né? Palavras, elas podem gerar ativos. Exatamente. Muito bem. Especial apresentação aí de vocês. Fábio, tem espaço para mais uma
A gente já tem uns 20 minutos aqui, fique à vontade. Cássio, professor Cássio, você apresentou na parte de saúde, eu vou dar uma sugestão, porque acho que vocês estão com um nível aí evoluído aí depois do levantamento do Covid, bem interessante. Aqui, no Hospital Universitário em São Paulo, foi feita uma experiência, já tem acho que uns 15 anos, mais ou menos, mas eu acho que ele é bem contemporâneo para esses cenários aí, porque eles acabaram aplicando e usam até hoje. Eles fizeram uma base muito parecida com a de vocês, mas fizeram ela georreferenciada. Isso com quem? Com os clientes de atendimento do Hospital Universitário. Acho que vocês também, né? Acho que o Hospital Universitário do Lauro, alguma coisa, né? Lauro Vanderlei, que vocês têm... Lauro Vanderlei. Eu não sei se vocês têm essa... devido aí ao sigilo, né, que vocês enfrentaram, que, né, a professora Daniela comentou, mas no hospital, em particular, existe uma ficha lá de atendimento do PS, do pronto-socorro. Essa ficha ela é aberta. Essa ficha não tem problema de prontuário eletrônico restrito pela saúde. E aí foi utilizado, aproveitou para usar essa ficha, que é onde você preenche, quando você chega no primeiro atendimento, no pronto atendimento, você preenche os seus dados, tá? Eu acho que o perfil do HU daqui deve ser parecido aí, como a gente percebeu que aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, no Paraná, em Goiás, onde nós chegamos a fazer alguns benchmarks para ele. Nós não, digo assim, o Hospital HU fez e eu acompanhei porque tinha esses dados, foi bem interessante. E talvez para vocês, eu não sei se vocês já têm ou não aí, mas acho que acaba sendo bem interessante para a cidade, né? Trazer esse perfil de atendimento, da primeira avaliação que eles fazem, e associar isso com o CEP. O que eles trabalharam? Acabaram fazendo uns dashboards aí com BI bem simples, mas muito eficiente, sabe? De verificar o número de atendimento que tem fora da região do raio de abrangência do hospital, que vem muita gente de fora dessa região, e também as tendências, quando ele percebe que começa a dar muita cólica em determinada região, com qual perfil de pessoa. Aí eles conseguiram fazer um trabalho bem interessante com a área de saneamento, aqui no caso São Paulo Sabesp, e com o pessoal da saúde pública, tá? Por quê? Porque em determinadas épocas do ano eles percebiam que o número de cólica em determinada região era maior, tá? E coincidência não, obviamente, acaba aflorando o óbvio, né? Mas quando você aflora o óbvio com sustentação técnica, com base de dados, aí você consegue justificar a captação do investimento federal para poder melhorar aquela região. Foi o que eles conseguiram fazer, né? Então, era a região, por exemplo, de esgoto a céu aberto durante o verão, que as crianças andavam mais na rua, ficavam lá mexendo nas coisas, põe a mão na boca e tal, e dava problema de algum tipo de contaminação, né? E quando veio aquela onda da dengue aqui em São Paulo, eles conseguiram mapear onde eram as regiões com maiores problemas de dengue, para a saúde pública ir lá e aplicar com uma eficácia um pouco mais forte a desinfecção, né? Desensitização. Bom, detetização, para matar as larvas, né? Então, como vocês já fizeram isso bem avançado aí com o tema do Covid, talvez uma sugestão é associar isso com as informações que talvez o HU possa compartilhar com vocês, entendeu? E aí vocês conseguem ter um modelo de alguma indicação, pôr esses robozinhos chegando a sinalizar no dashboard, né? O que pode estar acontecendo ou começando a acontecer numa região que possa tentar fazer uma ação mais rápida, ou de epidemia local, ou de problema de saúde local, né? Aparecem várias coisas, apareceu até dados, para você ter uma ideia, na área de trânsito, regiões que tinham muita ocorrência de ortopedia, por atropelamento ou queda de moto. Então, lugares que eles puseram, aqui em São Paulo tem uma empresa de trânsito que chama CET, a CET recebeu as informações e aí eles fizeram correção do viário, melhoraram a sinalização e deu uma queda, né, nessas informações. Coisa muito simples,
muito simples, extremamente simples, e que eles conseguiram com uma fichinha que fica no PA, né, no pronto atendimento, lá no pronto-socorro, e que essa fichinha eles podiam pegar os dados para fazer os testes, né? E eu não sei se o HU ainda usa isso hoje, mas foi uma mistura de do geoprocessamento com uma base de informações de cadastro de entrada e as ocorrências que vinham. Tá? Então, é uma sugestão. Muito obrigado. Mas, Kenzo, interessante o Kenzo falar de CEP, né? Porque para o varejo, por exemplo, né, você contrata as atendentes, as gerentes, as vendedoras, você não pensa onde elas moram, né? Tem uma vaga no shopping, sei lá, em São Paulo, no shopping Bourbon, na Zona Oeste, a pessoa vai lá, se candidata e é contratada. Mas imagina se a gente alocasse os vendedores, tem empresa de 40 mil funcionários vendedores pelo CEP, né? Então, você vai colocar a pessoa para trabalhar no local mais próximo da casa dela, né? E aí você mexe com folha de pagamento, você mexe com vale transporte. Então, o CEP é uma coisa fantástica. Muito legal, Kenzo, você ter mencionado esses três, o CEP, né? É isso? Oi, estou aqui. É isso. Então vamos lá. Deixa eu dar algumas notícias. A gente vai depois programar, mas a gente vai retornar agora só em 2021. A gente está torcendo para 2020 acabar logo. Não que a gente ache que vai fazer alguma diferença 1º de janeiro, mas tudo bem. E aí eu dou eu vou dando notícias para vocês. A gente agradece de novo a Melissa pela elaboração da ata. Eu estou pondo esses documentos naquela página do clube dentro do LinkedIn. A outra notícia é que hoje eu e o Ramalho vamos, daqui a pouco, entrar aí num webinar que a gente está começando uma série de cursos, aquela boa série de cursos que a gente queria fazer em outro lugar, usando o time do Clube de Dados como gerador de conteúdo. A gente deve estar lançando hoje duas primeiras disciplinas junto com a ABRAD, Associação Brasileira das Agências Digitais. Então, a gente deve ter aí uma estrutura com 10 disciplinas. A gente vai estar lançando hoje as primeiras 2, daqui a pouco num webinar da ABRAD. E à medida que isso for andando, a gente vai anunciando as próximas. A ideia é que a academia da ABRAD, powered by Clube de Dados. O conteúdo é nosso. E que mais, não sei. Ramalho, tem mais alguma notícia? Não, tranquilo. Tranquilo? Então é isso. Então, obrigado a todos, especialmente a turma do LabMec aqui. Estava muito bom, foi bastante interessante. Amanhã a gente tem lá o Papo Reto, a gente tem um canal de tecnologia que eu fui chamado a participar, e cada 15 dias, eu faço uma entrevista com uma pessoa para falar sobre tecnologia. Desse grupo aqui, eu já falei com o Kenzo. Kenzo foi há uns 15 dias atrás. Falei com o Paulo também, com o Paulo César também. Paulo foi o primeiro a estar nessa entrevista. É uma entrevista por volta de 1 hora que a gente discute tecnologia. Então, e amanhã vai ser com o Fábio Giron. Então, é um canal aberto, um canal no YouTube, no Face, e nesse primeiro momento eles estão fazendo gravado e depois eles distribuem. Mas, de qualquer forma, de tempo em tempo também deve chamar alguém de vocês, se quiserem participar, tal, para discutir de uma maneira aberta temas voltados à tecnologia. Com o Fábio, amanhã a gente vai discutir questões de dados, estratégia de dados. Então, tá bom.
Pessoal, coloca os links aí depois para a gente poder abrir aí. Eu estou colocando tudo naquela no link. Beleza. Ok? Senhores, Legal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Parabéns. Bom dia para vocês. E a gente vai trocando informações e dados aí até o fim do ano. Depois eu vejo qual que é a programação para os primeiros meses. Mas eu acho que primeiro a gente acabou tendo mais audiência nos horários matutinos. Então, provavelmente, a gente continue com essa sequência, ou se tiver muita inspiração, a gente vai alternando um pouco aí. Até porque, eu falo assim, tem um monte de gente que confirma. Se tivesse todo mundo aqui hoje, eu acho que a gente estava com umas 30 pessoas, todo mundo que deu o ok no invite. Normal. Mas, assim, eu acho que o pessoal é muito tecnológico, eles confirmam o invite e vai para o negócio, mas depois eles esquecem de olhar a agenda eletrônica. Isso aí. Então, tá bom. Então, muito obrigado mais uma vez. Cássio, Kenzo, está tudo... Eu gravei na sua nuvem, isso aí, provavelmente, tá certo? Então, depois também eu jogo lá no YouTube e mando o link para todo mundo. Legal. Feliz Natal para todo mundo e boas festas aí. Né? Foi colocado aqui Boa. O Flávio colocou o dataset aqui do Procon, tá? No chat. Então, antes que eu feche, se alguém quiser já... Fechado. Legal. Bom Natal, bom ano para todo mundo. Obrigado, abraço, gente. Obrigado, pessoal. Boas festas. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez por Boas festas. Abraço. Tchau, gente. Ô, Rodrigo, e vai tricolor. Segue o líder. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.